Muito bem. Já passamos da metade e agora a gente vai falar um pouquinho então a respeito de assets, que são os nossos arquivos de CSS e JS. Além disso, a gente também tem as imagens, mas que isso é bem facilzinho, então eu vou acabar não tratando aqui no vídeo, mas CSS e JS é bem tranquilo de fazer. Então, beleza. Aqui, então, agora a gente volta para o padrão de que nem o de shortcodes, que a gente vai buscar uma instância da nossa biblioteca, né, a instância atual, e aí sim, então a gente vai começar a registrar o CSS, registrar os nossos arquivos e também passar algumas informações para eles caso necessário. Começando com o CSS, deixa eu comentar essa parte aqui para não ficar atrapalhando. Começando com o CSS, a gente vai sempre chamar o método register_css, onde a gente só precisa colocar o nome do arquivo, sempre sem o prefixo. Então, o sufixo, né, o tipo de arquivo. Então aqui eu estou registrando o arquivo main.css. Então, main. E aqui, main também. Ele já está criado. Aqui um detalhe importante é que às vezes a gente tem o nome do arquivo tipo, muito comprido, tipo main-2, qualquer coisa assim. Então, a gente também pode passar um ID opcional para dentro dele. Então, digamos que eu quero chamar ele de Audi. Ou Wound, sei lá que porra é essa. Mas enfim. Assim, então, ele vai registrar o nosso arquivo main.css sob o nome de Wound. E aqui vai estar funcionando. Caso eu omita esse valor aqui de trás, ele vai acabar então puxando o ID main. Lembrando que esse ID ele sempre tem que ser único entre toda a nossa instalação do WordPress. Ele já cuida aqui para nós usando um prefixo para todos os assets, né, da vWerner. Porém, se tu tiver um main aqui e depois 3 arquivos depois chama outro main, ele vai acabar registrando 2 vezes o mesmo arquivo e vai usar só o primeiro. Então, é bem fácil, aqui a gente tem o main. Então, só para a gente ter certeza, vamos pegar alguma coisa na nossa tela e modificar alguma coisa. Vamos pegar... P sempre tem, né? Então, vamos colocar aqui P. Beleza, já está operacional. Agora, vamos falar sobre o JS, que também é bem facilzinho. A primeira coisa que a gente vai fazer então é chamar o método register_js, que ele segue o mesmo conceito do CSS, a única diferença é que é um arquivo JS. Então, o nome do arquivo e depois um ID, caso a gente queira. Aqui a gente tem só o app.js, então já está aqui, né, funcionando. Vamos até colocar um alert só para a gente ver que está tudo certo. Vamos botar assim, beleza. E aproveitando que a gente já abriu o nosso app.js, a gente tem também aqui uma função de suporte, que é para fazer o envio de formulários e tudo mais, já deixando tudo prontinho. Isso é muito útil para quando a gente estiver fazendo alguma chamada Ajax. Num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, eu vou acabar falando sobre como trabalhar com isso aqui e como é que isso tudo acontece. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando só no nosso back-end, então deixa ele assim. E agora aqui no nosso alert, ele já está dizendo o que está acontecendo. Só que a gente também pode pode precisar passar, né, ou qualquer coisa assim, algumas informações extras para os nossos arquivos JS. Então, para isso, a gente vai usar o método localize_js. Nesse método, a primeira item que a gente vai passar é o ID do nosso arquivo que a gente acabou de criar. Aqui, nota que é muito importante frisar que isso é o ID do nosso arquivo. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse colocado qualquer outra coisa, aqui eu colocaria qualquer outra coisa e não o nome do arquivo necessariamente. Como aqui a gente está usando o nosso método automático disso tudo, então acaba que o nome e o ID são a mesma coisa. Então, app aqui e app aqui. E por último é só passar um array com os valores que a gente quer que sejam enviados lá para o nosso front. Então aqui a gente tem um nonce global, que também é verificado e vai ser explicado
no próximo vídeo falando a respeito de API, a action e a nossa URL padrão, né, que isso também tudo vai estar explicando. E aqui no nosso app.js não tem nada desse negócio aqui. Mas se a gente vier aqui e colocar no nosso console, a gente não tinha salvado ainda, né? Então vamos dar um F5 aqui. E a gente colocar app_data, a gente vai ter então as nossas informações. A nossa action, a nossa section, a nossa security code, né, o nosso nonce, e a URL onde isso tem que chamar. Nota que sempre vai ter esse underline data. Então caso tenha, sei lá, outro JS, vai ser outro JS underline data. Sempre esse sufixo após o ID do nosso arquivo. Bom, é isso aí. Aqui a gente está falando então de arquivos globais, né, de certa maneira. Então a gente vai ter o nosso localize aqui, ele vai estar carregando em todos os ambientes do site. Mas digamos que aqui no nosso carro, vamos só botar ele para público. Aqui no nosso carro, então, o HB20. Digamos que nesse cara aqui em específico, a gente quer ter um arquivo, sei lá, uma cor diferente. Então aqui dentro de carro, a gente pode pegar o name do post type, então normalmente é a mesma coisa que a slug dele, e colocar hb20.css. E vamos pegar, cadê o nosso main tá aqui? Então vamos fazer outra coisa. E se tudo estiver certo, os negócios vão estar escritos em azul. Beleza. Agora, apenas aqui no carro HB20 o texto é azul. E no dev2, que seria a nossa home ou um exemplo de qualquer outra página do site, o texto vai estar em vermelho. Então, isso aqui é muito útil caso a gente esteja, por exemplo, num quiz ou alguma coisa assim, ele sempre vai tentar carregar assim. Um detalhe importante a respeito de JS e CSS é que também, da mesma maneira que a gente tem aqui no nosso post types e tal, sempre tem que chamar o método enqueryAssets, que é o que realmente vai... Aqui a gente só registrou eles, né, tudo bonitinho, e aqui então a gente realmente, né, bate o martelo e fala assim, agora carrega esse negócio aí pra mim. Então, é isso daí. Além disso, aqui no nosso README também está tudo explicadinho, bonitinho, os exemplos de assets, como é que funciona, e os exemplos que a gente acabou de criar aqui no vídeo. E, além disso, a gente também tem alguns assets, caso a gente queira carregar alguma biblioteca específica. Por exemplo, de novo, no HB20 a gente vai ter um simulador onde vai precisar utilizar o jQuery Mask, por exemplo. Só que eu não quero carregar o jQuery Mask em todo o site. Então aqui dentro dos nossos hooks, a gente pode botar, por exemplo, vv_assets e aqui do nosso post type, né, tipo, do nosso post, desculpa, então no nosso caso HB20. E aqui dentro, então, usar as funções do WordPress, que é wp_enquery_css, ou wp_enquery_style, ou wp_enquery_script, para carregar os nossos arquivos. Aqui dá, então, o método padrão do WordPress, só que já vai estar filtrado para esse post type específico. Lembrando que, então, esse seria o nosso hook aqui. Eu não vou explicar porque ele é bem simples. Mas qualquer coisa eu vou deixar mapeado aqui quais são as funções que devem ser usadas aqui. É o wp enquery style e o wp enquery script, que também pode ter a wp localize script. Beleza? Isso deve ser suficiente. Depois, só botar no Google o nome desses carinhas aqui, eles já vão ajudar. Um detalhe importante é que a gente também pode ir um pouquinho mais além, né? Então, eu quero aplicar uns JS a todo um post type ou qualquer coisa assim. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um if. Então, if get post type por igual a car, por exemplo. A gente pode fazer isso aqui. E só dentro dos nossos post types car, a gente vai carregar o nosso alert. Então aqui vai ter, para ter um alert, não,
um alert, mas tudo bem. E aqui não vai ter. Então vamos ver aqui no nosso debug.log. Não sei. Depois eu olho. Depois eu vejo e gravo um vídeo corretivo. Mas a ideia é essa. Então vamos só colocar esse cara aqui. Ah, tá. Acho que agora vai funcionar. Vamos fazer um teste. Aqui não tem nada. Vou apagar o log aqui. Não funcionou. Então eu vou ter que ver mesmo. Mas já dá pra ter uma boa ideia de como é que vai funcionar quando estiver funcionando. Então beleza. Assim, vai funcionar em tudo. Então beleza. Aqui então a gente consegue ver como é que funcionam os assets, como é que carrega eles, como é que a gente manda informações do nosso back. E é isso daí. Então agora o nosso próximo e penúltimo vídeo, eu acredito, vai ser sobre a nossa API, que a gente também já vai estar falando então um pouquinho de como usar esse submit aqui do JS. Então até lá, valeu!